Olá, boa tarde a todas e todos. Continuando a série de apresentações de lives do Sinteps, meu nome é Renato, eu vou ser o mediador dessa live de hoje, que tem o tema As condições psicológicas dos trabalhadores em época de pandemia. Quem vai nos acompanhar nesse debate é a nossa presidente, a professora Silvia Helena de Lima, e a psicóloga Fernanda Louçãs Magnano. Espero que eu tenha acertado, que é psicóloga, especialista em direitos humanos e criminologia social, trabalha há mais de 26 anos no sistema prisional aqui no estado de São Paulo e vai compartilhar um pouco das suas experiências com a gente. De início, eu gostaria de passar a palavra para a nossa presidente, a Silvia, e em seguida para a Fernanda. Silvia, por favor. Olá, boa tarde a todos e todas. É com muito prazer que a gente dá início a essa terceira live, tendo a honra de ter conosco aqui a nossa companheira Fernanda, que além disso tudo que o Renato falou, também é presidenta do Sindicato dos Psicólogos no Estado de São Paulo, né? Agradecemos demais a presença dela aqui. O Sinteps tem pensado, nesses tempos de pandemia, de ter uma maneira de conversar com seus trabalhadores cotidianamente, de forma a fortalecer os nossos trabalhadores para todas as questões que esta pandemia nos impõe. Neste sentido, fizemos uma primeira live com os companheiros nossos dos sindicatos da Unesp, o companheiro João Chaves, que é o presidente da ADUNESP, o Alberto de Souza, que é o coordenador político do Sintunesp, também participou desta live o Wagner Romão, presidente da Unicamp e coordenador do Fórum das Seis, que é o órgão que congrega os sindicatos das universidades, as 3 universidades estaduais paulistas e o Sinteps. Também com os nossos estudantes, o Léo Argolo, representante do DCE, presidente do DCE, das FATECs, e com a Laís do Vale, presidente da União Paulista dos Estudantes Secundaristas. Esta primeira live teve como objetivo que a gente debatesse as condições de estudo e de trabalho na pandemia, em função do EAD que foi imposto para todos nós, da área de educação, tratando as dificuldades que os trabalhadores tinham no acesso e no entendimento dessas novas tecnologias, bem como as dificuldades dos nossos estudantes para efetivamente estarem aprendendo alguma coisa nesses tempos. Foi uma live bastante interessante, trouxe bastante argumentos para a gente continuar os debates com o nosso empregador. No segundo momento, fizemos a live com o Dr. Augusto Bonadio, que é advogado do escritório Cascone Advogados Associados, que é o escritório que faz assessoria jurídica para os filiados do Sinteps. Nesta live, nós tratamos do abuso, de todos os abusos que o empregador tem feito com os professores, em especial os professores das ETECs, durante esta época de pandemia, e tratamos das questões do trabalho e das ações cotidianas que os trabalhadores têm que ter para se defender e também para criar provas para que a gente possa, no momento oportuno, em cada uma das etapas desses problemas que vão surgindo com o trabalho, a gente fazer as ações judiciais também, que é um instrumento de defesa que a gente tem, visto que o nosso empregador, apesar de ter sido questionado pelo sindicato desde o início da pandemia, até hoje não efetivou nenhuma resposta. Também devo dizer para os trabalhadores que solicitamos uma reunião online com o gabinete da superintendência, com a presença da CETEC e da CESU, porque as regras do trabalho têm sido muito e muito diferenciadas entre os professores das ETECs e os professores das FATECs. Os trabalhadores técnico-administrativos e auxiliares de docentes têm tido um tratamento isonômico,
e isso, pelo menos, é um ponto de paz nesse exato momento. Mas, no trabalho remoto com os docentes, em especial das ETECs, a situação está bastante grave, e nós temos casos de angústia extrema, com crises de choro e crises de pânico dos trabalhadores em função das exigências monstruosas que o Centro Paula Souza, através da Coordenadoria de Ensino Técnico, tem impingido aos trabalhadores, em especial, de novo, os docentes das ETECs. Então, nesse sentido, é que nós buscamos tratar dessas questões psicológicas agora nesta terceira live. Por isso, agradecemos muito a presença da Fernanda, nossa companheira de luta, que vai estar, primeiro, tratando dessas angústias todas que todos nós, trabalhadores ou não trabalhadores, e até estudantes, estamos vivendo nesses momentos difíceis e inéditos para nós, né? Nunca vivemos esse tipo de situação em nossas vidas. E também, depois, irá responder algumas perguntas que nos foram encaminhadas pelo e-mail do sindicato. Então, eu agradeço muito quem está participando, agradeço demais o comparecimento da Fernanda, e vou devolver a palavra agora para o Renato, para que a gente possa começar a ter as nossas orientações. Muito obrigada a todos. Obrigado, Silvia. Então, agora eu passo a palavra à psicóloga Fernanda, presidente do Sindicato dos Psicólogos do Estado de São Paulo. Fernanda, por favor. Olá, uma boa tarde a todos e todes. Dizer que é muito bom estar com vocês, parceiros de luta do movimento sindical, e fazer aí as considerações iniciais antes de entrar para a pergunta desse tema relacionado aí com o mundo do trabalho ligado à ciência e tecnologia, à docência e esse exercício profissional que por si só tem suas características e tem aspectos que são desgastantes. Então, um pouco pensar as condições psicológicas dos trabalhadores e trabalhadoras em época de pandemia, eu fui elaborando aqui para a nossa conversa, um pouco pensar o que é primeiro o mundo do trabalho e a concepção do que é trabalho, né? Então, essa atividade que é multifacetada, polissistêmica, que vai fazendo aí a relação da constituição identitária da pessoa, então as escolhas que a gente vai fazendo no traslado da nossa formação até o início de uma vida profissional, vai marcar as referências de caráter social, as questões culturais e toda a prática reflexiva para esse exercício profissional. E por isso a importância do trabalho na nossa vida, né? Ele vai estar fazendo tanto a nossa questão da sustentabilidade, a relação desse mundo capitalista em que a gente vive, onde a questão do trabalho tem uma prevalência, tem uma função fundamental na aceitação social e no status que você adquire no cotidiano, mas que essa mesma lógica do capital acabam, por vezes, nos alienando, dificultando a relação de prazer com essa questão do trabalho e tantas vezes produzindo os quadros de adoecimento, né? Então, acaba que muitas vezes a questão da sobrevivência vai produzindo uma certa alienação no cotidiano. Então, começar a refletir isso é refletir as relações entre saúde e trabalho. E qual o nexo causal dos processos de adoecimento no trabalho, já no cotidiano, né? E a gente tem, na questão da atividade docente, a relação dos processos, né, de inter-relação, de contato com os discentes, toda uma conjuntura hoje em que a gente tem uma condição em que as relações vão ficando mais fluidas, como diz Bauman, e muitas vezes
a construção da subjetividade desses discentes acabam preponderando, né, numa condição muitas vezes de desrespeito, de assédio e até em situações de violência. Então, esse processo por si só e conviver com esses desgastes já vai produzindo alguns níveis de adoecimento. E na questão da pandemia, com o teletrabalho, o trabalho à distância, todo o debate da educação à distância e o quanto a gente, no cotidiano, né, na construção do que é pensar o exercício da docência, a gente execra essa educação à distância como atividade prioritária, né, e brigamos lá com esse desgoverno que está colocado desde Michel Temer, de 2016, com o golpe, contra o EAD e a mudança que teve na Lei de Diretrizes e Bases, ampliando a possibilidade de ter a questão EAD. Então, a questão das TIs, das tecnologias da informação, são importantes, inclusive estão viabilizando hoje o nosso diálogo, mas o desgaste produzido por isso na docência e a falta da troca que vai acontecendo no cotidiano das salas de aula, com afeto, com as relações, ela fica toda muito prejudicada. Então, a gente tem impactos que vão acontecer nas relações interpessoais, nesses novos instrumentos de trabalho e vão produzindo aí a questão de alterações do quadro de saúde mental e aí depois, no momento em que a gente for trabalhar as questões que foram colocadas e trazidas, esses anseios aparecem com muita nitidez, né? E aí a gente vai tentar dirimir, trazer elementos, pontuar coisas para fazer a linha do autocuidado e também na busca de ajuda externa quando houver necessidade. Então, pensar a raiz desse adoecimento e do processo da saúde mental de trabalhadores e trabalhadoras passa também por o debate que Christophe Dejoux fez, e é um francês, um técnico que foi trabalhar a questão da sociologia do trabalho e da psicodinâmica do trabalho, que ele apontava, né, desta relação de o quanto, pela lógica capitalista já colocada aqui, a gente vai trazendo a relação do trabalho quase que como prevalente nas nossas vidas, né? Então, dedicamos mais tempo nessas relações externas do que no cotidiano com os nossos familiares e nos desdobramentos que a atividade docente também tem, né? Então, na questão aí das exigências, e falávamos um pouco disso antes de entrarmos aqui ao vivo, né? De estar aprimorando na carreira profissional, então, a necessidade de uma continuidade dos estudos, também a questão das titulações e o quanto tem de sofrimento envolvido nesse processo de alcançar as titulações, e essa questão vai desafiando as pessoas a se manterem íntegras, a se manterem naquilo que é o normal esperado da sociedade, né? Porque essa também é um outro debate que a gente pode fazer aqui entre nós. Qual é esse normal, né? O que é normal? E a brincadeira com a música do Caetano, Vaca Profana, que de perto ninguém é normal, né? E com a referência de que se cria alguns estereótipos, né, para determinadas carreiras profissionais, e as cobranças perpassam para que as pessoas cumpram esses estereótipos. Então, a tentativa, muitas vezes, dos gestores cobrarem determinadas demandas, determinadas tarefas, e fazendo em situações que vão beirando o assédio, né, e a gente tem as questões de assédio moral, mas também temos, em alguns casos, infelizmente, as questões de assédio sexual, na lógica da academia, que acaba sendo velado, escondido, pouco denunciado, mas que precisa ser trabalhado, precisa ser exposto até para expurgar
essas violências do cotidiano. E hoje, com o trabalho à distância, as cobranças também vão fazendo com que haja determinadas situações de assédio, né? Com a violação da intimidade, de não ter limite na demanda, não ter horário na demanda, não ter as tecnologias necessárias disponibilizadas pelo gestor, né? Que no caso é o poder público estadual, e a cobrança na contrapartida disso, para que tenha excelência no exercício, que acompanhe todos os discentes, que cumpra todas as tarefas. Então, é necessário ter esses momentos como o que estamos fazendo agora, para processos reflexivos sobre essa situação e também pensar que, em alguns casos, só esse momento ele serve como desestressor, como um espaço de reflexão e retomada da energia para o cotidiano, mas em alguns casos vai ser necessário a busca de uma ajuda clínica, de uma ajuda mais especializada, e também a questão que é delicada de juntar as comprovações de que o processo de adoecimento está relacionado com o trabalho e com as novas formas de trabalho, né? Com o uso das tecnologias, com o EAD. Então, é o que a gente vai discutir em saúde do trabalhador, como se estabelece nessa leitura subjetiva o procedimento de nexo causal entre a saúde e o adoecimento, e quais são os elementos preponderantes do mundo do trabalho que levaram a esse adoecimento. E aí a gente também não pode negar, estamos aqui com a Silvia e com o Renato, que o universo da docência é um universo ainda feminino, né? A gente tem um grande número de professoras, de docentes, e o quanto há também uma leitura que é pela estereotipia de que as mulheres têm mais chances dos quadros depressivos, mais chances das dificuldades do enfrentamento do cotidiano, que a possibilidade da expressão da emoção no social vai levar ela a ter certas manifestações. Então, há um descrédito de que o processo que vai sendo vivenciado de choro, ou de angústia, ou de vivências de luto que persistem ao longo do tempo, fica colocado como algo que é do universo feminino e não de uma relação direta com a pandemia ou com a relação do mundo do trabalho e os estressores vinculados a esse mundo do trabalho. Então, eu acho que é importante também a gente trazer um outro elemento aqui, que é a questão do SUS, do Sistema Único de Saúde, né, e das políticas públicas de saúde ligadas à saúde do trabalhador. Porque muitas vezes a gente é militante, trabalha com o serviço público, mas acaba se aprofundando em temas muito mais correlacionados ao nosso exercício. Então, no caso aqui, com o pessoal da vinculação direta a essa entidade sindical, com o mundo da docência, com o mundo da educação, com os temas que são prevalentes. E a gente tem, dentro do Sistema Único de Saúde, através da Lei 8080/90, que é de 1990, que foi regulamentada logo depois da Constituição, e a Constituição tem lá o seu capítulo, a partir do artigo 196, que vai fazer o tripé da Seguridade Social, saúde, previdência e assistência, tem a apresentação desse sistema único na forma da Constituição Federal de 88, e, na sequência, a gente tem a regulamentação com a Lei 8080, que é a lei que cria o Sistema Único de Saúde, e, na sequência, a 8.142, que fala dos repasses financeiros no SUS, e também da estruturação do controle social da saúde.
Por que eu estou dando destaque nisso? Porque aí, no decorrer do avanço do Sistema Único de Saúde, que inclusive teve seu aniversário constitucional dia 17, domingo próximo passado, foram 32 anos da regulamentação do SUS pela Constituição, e em setembro é o aniversário da Lei 8080, mas a gente brinca que é pela importância do aniversariante, é importante se comemorar as várias datas que estão relacionadas a esse sistema. Criou-se, no decorrer dos anos 2000, um arcabouço para pensar as questões da saúde do trabalhador dentro do Sistema Único de Saúde. Então, a gente tem toda a construção da vigilância epidemiológica para cuidar dos locais de trabalho e fazer as questões de biossegurança, que agora, na pandemia, são ainda muito mais importantes e têm que ser destacadas, e muitas vezes a gente não dá o relevo necessário para essa questão, mas também criou-se a RENAST, que é a Rede Nacional de Saúde do Trabalhador. Então, com toda uma regulamentação, com uma lei específica que pensa a saúde do trabalhador e trabalhadora do SUS, especificamente do Sistema Único de Saúde, mas também uma legislação para pensar a saúde da população em geral, que é trabalhador e trabalhadora. E os organismos de atenção à saúde do trabalhador, que são os CERESTs, os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador, que vão fazer a busca dessa vinculação epidemiológica dos ambientes de trabalho e vão fazer a vigilância sanitária e a proteção das trabalhadoras e trabalhadores para evitar os agravos, e os agravos que podem ser físicos numa fábrica, que pode ser também físico num ambiente escolar, pela insalubridade, muitas vezes, de uma sala sem a iluminação adequada, sem a ventilação adequada, mas também na questão da educação, pelos aspectos subjetivos desse exercício profissional, né? Então, trazer esse elemento, e aí eu já estou quase chegando nos meus 15 minutos iniciais, então eu já vou também fazendo um fechamento para que a gente possa ir para as próximas etapas, mas um pouco apontar que é fundamental que a gente busque, né, essa rede que valorize o SUS e que faça a interlocução como entidade sindical para o cuidado dos docentes através dos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador. Nesse momento, também estão em teletrabalho, uma ou outra entidade vinculada ao CEREST está mais na ativa, porque parte da força de trabalho da saúde foi redirecionada para os enfrentamentos da Covid, mas como um registro para que a gente busque. E aí, no decorrer aqui da nossa conversa, também a gente vai falar das outras formas de busca de atenção e cuidado que estão sendo construídos para que a gente possa preservar a saúde física e também a saúde mental, que é tão necessária para enfrentar esses tempos difíceis. Então, eu estou aqui nos meus 17 minutos, que eu fui aqui controlando o meu tempo, para não extrapolar, porque falo, gosto de falar e trazer esses elementos vinculados à psicologia, mas para que a gente possa ir para a próxima etapa e ver as questões que a Silvia tem aí para trazer para a gente, e o Renato um pouco também fazer reflexões a partir dessa questão inicial. Então, vou aqui fechar meu microfone para que a gente possa ir dando continuidade. Obrigado, Fernanda. Nem parece que passou, que o assunto estava tão bom e estava vindo com tanta propriedade que nem vimos o tempo passar. Realmente está sendo bem rica essa live. Então, agora eu vou para algumas perguntas que os trabalhadores nos enviaram, e aí eu deixo também para a nossa presidenta também, quando ela quiser colocar alguma consideração, alguma coisa específica também, para ela pegar a palavra, que aí a gente dá continuidade também nesse debate. A primeira, Fernanda, é a seguinte: como lidar com a ansiedade e a falta de perspectivas, esse sentimento de abandono causado pelo isolamento social? Está muito complicado lidar com sentimentos assim.
Bom, primeiro a gente precisa um pouco avaliar que esse estado social que a gente está vivendo, do adoecimento somado com as inseguranças de não termos uma medicação específica, somados à questão de a gente não ter a probabilidade de um tratamento a curto prazo e as pesquisas em relação às vacinas e as especulações que têm sido feitas em relação a alguns tipos de medicação. E, inclusive, a própria questão de que a gente tem um desgoverno instalado nesse país, né, que fica fazendo uma relação de não respeitar as orientações do SUS e do Ministério da Saúde e, ao mesmo tempo, achando-se no direito de receitar medicações que não estão comprovadas e que, inclusive, foram rejeitados nos protocolos de pesquisa da CONEP. A CONEP é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, ela é vinculada ao controle social do SUS e rejeitou diversos protocolos com essa cloroquina. Então, estamos falando da ansiedade porque a gente tem uma questão da contrapropaganda, né, de uma relação que é uma mudança da relação de trabalho, somado ao fato das questões midiáticas que não ajudam muito, né, porque a gente muitas vezes tem as pessoas buscando informação que muitas vezes são em demasia e com muita produção de notícia falsa, muita fake news, como se formulou em dizer no inglês que se usa aqui no nosso país, mas também uma coisa que a gente precisa destacar dessa questão é a pessoa que traz a questão um pouco refletir se ela não tinha uma questão de base anterior, ou seja, se ela não tinha questões já ansiógenas no seu trato cotidiano, nas questões interrelacionais. Por quê? Porque muitas vezes se coloca na conta da pandemia como se fosse, de fato, só a questão da pandemia o causador desse agravamento psicológico. E muitas vezes tem questões pré-existentes, né? E é a sintomatologia que está relacionada, né? Então, a aceleração do batimento cardíaco, o suor das mãos, toda uma sensação de dor geral, e muitas vezes, ao ficar ouvindo todos as questões dos sintomas pré-estabelecidos, começa a falsear um falso processo de adoecimento, né? Isso é natural, então as pessoas também não precisam se apavorar, aconteceu já com cada um de nós, um dia que estava mais quentinho lá, já achou que estava com a febre que era do Covid, ou porque teve uma crise de rinite e aí perdeu o olfato, já achou que era um sintoma diferenciado da Covid, então que estava com uma Covid mais específica e por isso não tinha febre, mas um pouco fazer referência a esses elementos, né, dessas situações que vão aparecendo no organismo. A respiração se altera em quadro ansiógeno, né, a gente fala muitas vezes que o ansioso precisa hiperventilar, né, que é a brincadeira com o saquinho do supermercado, para poder recuperar, e aí a falta de ar, pronto, é o Covid. Então, a gente precisa ficar atento para não misturar os sintomas, vincular o que é da vivência cotidiana já de traços ansiógenos, ou se é algo que vem se manifestando mais pela Covid e que precisa ter uma atenção mais especial, um cuidado mais dedicado e buscar uma ajuda mais específica. Vamos para a segunda pergunta, que esse cenário de pandemia é totalmente inédito para a maioria de nós. De repente, tudo muda na nossa vida, passamos a ver notícias diárias que relatam o agravamento da doença, que chega cada vez mais perto de nós. Sabemos que tudo isso vai passar, pelo menos esperamos que sim. Mas como conviver com essa ansiedade e esse medo agora e manter a mente sã? Então,
esse é um elemento que quase que as perguntas vão se complementando, né? A pessoa está dizendo, ainda não estou ansioso, ainda não estou em crise, mas já estou sentindo umas diferenças no meu cotidiano. E aí é cuidar para evitar que venha um adoecimento, que venha um traço mais depressivo, que também vai aparecer essa questão mais para frente aí nas nossas perguntas, mas lidar um pouco com esse sofrimento com uma condição que a gente pode dizer no popular com a cara limpa, né? Então, não fazer movimentos de fuga para as questões compulsivas, e quer compulsivas aí com aumentar a quantidade de nicotina no meu cotidiano, que é compulsiva com a questão da alimentação, né? A chamada popularmente boca nervosa, ou até a questão da ingestão de bebidas alcoólicas com o argumento de que, para relaxar, para enfrentar um pouco melhor essa condição, e a gente já tem os memes aí rolando na internet, né, nas redes sociais, de que essa é a terceira vez que eu vou no mercado, essa semana para comprar o abastecimento de vinho para os próximos 3 meses, né? Então, estamos consumindo mais vinho do que deveria, mais bebidas do que deveria. Então, o principal para tentar manter essa estruturação emocional é o resgate das coisas da vida, historicamente refletir sobre as condições que me deixam melhor e mais tranquila, que pode ter um aspecto de profilaxia, né, na minha saúde mental, que pode ser mais terapêutico, e não ligar no piloto automático e vivenciar ao extremo aquilo que as questões midiáticas vão incentivando. Então, buscar, se eu tenho um apreço pela leitura, pela pintura, buscar fazer, já que o tempo está diferenciado e eu tenho mais tempo na minha residência, a questão do fique em casa para produzir versos, para desenhar, para pintar, para poder ter momentos aí de relaxamento e, inclusive, resgatar as questões de conexão com os familiares, né? E aí a gente também vai falar um pouquinho disso depois em outra questão, mas brincando com essa coisa de que muitas vezes, pela rotina estafante fora do lar, a gente muitas vezes vai desconhecendo aqueles que estão próximos. Então, buscar as pequenas alegrias, pequenas situações de gozo, ter o direito de sentir e não negar o humano que há em nós, né? Então, esse aspecto da humanidade, do temor, mas também as potencialidades que eu tenho para enfrentar e não adoecer, me manter com a mente sã, é fundamental para a gente estar nesse processo. Então, estar atento e forte, né? Perceber as mudanças e as questões mais introspectivas e buscar fazer esse auto processo de avaliação e, se não funcionar, buscar também o auxílio externo para isso. Nós perdemos um pouquinho a conexão com o Renato, que nesses tempos de pandemia também a internet está bem complicada, né? Verdade. Eu vou fazer um pouco a mediação até ele continuar aqui. Essa é uma pergunta que me cabe. Vamos ver. Como as pessoas que moram sozinhas devem lidar com o isolamento social? Então, um elemento que a gente tem destacado é a questão de manter uma certa rotina, né? Não alterar as questões de alimentação, não alterar as questões de sono, de organizar a agenda de trabalho e de AD, de correção de provas e de construção de novas aulas à distância, de um jeito em que isso não tome todo o seu tempo, mas que faça aí toda uma construção para buscar uma condição de bem-estar e saúde individual, né? Então, aí, a perspectiva
de buscar. Às vezes a gente não faz exercício nenhum no nosso cotidiano porque o tempo não permite, mas buscar algum elemento, ou meditação, ou um processo de algum tipo de exercício físico para fazer aí a relação. E, além disso, a comunicação virtual também é um elemento importante, né? Para que esses sentimentos de solidão, mesmo alguém que vive só e que está muito bem sozinha, que está equilibrado, mas que tem lá no seu cotidiano a ida ao trabalho, a ida às rotinas estabelecidas, o seu mestrado, a sua atividade de lazer com os amigos, eventualmente, um cinema, um teatro. Claro que com esse cotidiano estafante que a gente tem da vida docente, é pouco que se consegue, mas ainda assim, né, ele era presente na vida e na rotina. Então, manter uma comunicação pelos meios tecnológicos com os familiares e amigos é importante, valorizar os vínculos com os nossos idosos e se manter atento para o cuidado também com eles, vai fazendo um bom equilíbrio para aqueles que moram só no seu cotidiano. Então vamos para a quarta pergunta. Minha internet deu uma caída, mas voltou aqui, que é um dos problemas que nos afligem também nesse teletrabalho. Verdade. Sofro de depressão e luto para ficar bem e seguir trabalhando. Com a chegada da pandemia e as mudanças drásticas que vieram com o isolamento social, tendo que trabalhar online, percebi que meu quadro piorou muito. Não estou conseguindo atuar no ensino à distância. Como lidar com isso? Então, esse elemento dessa pergunta é importante e interessante destacar uma previsão que a própria Organização Mundial da Saúde fazia antes da pandemia chegar, que era a realidade da vida em sociedade e o século XXI como um século que a questão do crescimento da depressão ia ser marcadamente destacada pela questão das dificuldades de vínculos mais estáveis e pela própria cobrança social, né, de um desempenho quase heróico, né, no seu cotidiano, ser o melhor docente, ser o melhor representante na família, dar conta dos vários elementos. Então, esses níveis de cobrança excessivos já marcam a questão da depressão na nossa sociedade. Na questão da pandemia, tem um enfrentamento da lógica do desemprego que está presente e a perspectiva e as estatísticas que a gente ficou ouvindo, de novo, na imprensa, pelos economistas, nas várias lives que estão acontecendo, é de que a gente vai ter uma taxa de desemprego que se eleva dos 11%, 12%, 13% que a gente tem hoje, efeito da questão do temerário e do pandemônio, né, que são os nossos governantes nacionais que não são nossos, porque a gente não os elegeu, mas tem que conviver com eles, então estão no país e a gente tem que fazer um enfrentamento necessário, brincar, por esses nomes diferentes, mas trazer esse elemento de que as taxas de desemprego podem chegar acima dos 24%, 25%. Então, esse estudo, que foi inclusive uma projeção da Fundação Getúlio Vargas, que seus elementos econômicos aí têm profundidade, vão criando ainda mais quadros de angústia, depressão, e vão afligindo ainda mais quem já tem essa questão prevalente no seu na sua estruturação subjetiva. E aí, soma-se a isso essa exposição crônica de estressores, tecnologias, a tecnologia que não funciona, então essa pessoa traz a referência, olha, eu não estou dando conta de responder essa demanda EAD, né, e o quanto tem uma pressão e uma lógica subjetiva quase de um
envergonhamento social, essa palavra não é muito boa, mas foi a que eu consegui trazer agora, mas de humilhação social mesmo. Como você não dá conta? Como você não é capaz de responder? Então, fica essa incerteza, a cobrança social e a questão da Covid vai influenciando nessa problemática que já era individual e fazendo conexões entre o macro e o micro social dessa pessoa, fazendo então com que esse adoecimento psicológico venha mais dramático e, apesar de esperado esses processos de adoecimento no nosso tempo, que a pessoa sofra em demasia e muitas vezes sem a contribuição daqueles que são do seu núcleo familiar na compreensão daquilo, né? E muitas vezes há uma crítica mais forte daqueles que devem ser os pares, que devem apoiar. Por quê? Porque a convivência no cotidiano, também com uma pessoa de traços depressivos, vai desgastando as relações, né? E na situação de confinamento, podem aí ter os conflitos e que vão para situações de choro, de reclusão, mas num aspecto negativo desta reclusão, não do isolamento social, mas do fechar-se em si, e pode, no extremo da situação, que felizmente não é o caso mencionado aqui, a começar a ter vivências e pensamentos e ideações suicidas. E já alguns grupos tentando estudar essas correlações dos quadros depressivos já pré-existentes e o efeito da pandemia na relação do quadro depressivo, e a gente teve, infelizmente, uma pessoa da mídia, da vivência cultural, recentemente, que disse, olha, eu não aguento mais, e tirou a vida, né? Então, para dizer que se isto é para alguém que está nessa falsa ilusão do mundo do capital, com visibilidade, com sucesso, que dirá aquele professor, nem é tão conhecido, nem é tão reconhecido, com o seu sofrimento e com as suas angústias. Então, a gente precisa estar atento também com os nossos pares e buscar oferecer o cuidado e o apoio, o anteparo necessário. A próxima pergunta, Fernanda, é a seguinte: com a pandemia, nosso empregador acaba sendo mais rigoroso do que. São muitas imposições e cobranças que, na prática, fazem a gente trabalhar muito mais que antes, e em condições totalmente diferentes e novas para a maioria, que é o caso do ensino online para os professores. Some-se a isso o controle exagerado, como a presença de coordenadores nas salas online para nos vigiar como se fôssemos todos mal intencionados a priori. Como lidar com esse estresse do trabalho nessas condições? Então, aí a questão da saúde mental da categoria docente tem que ser destacado, e o quanto o governo tem feito de um jeito muito ruim a pressão para esse retorno das aulas via EAD, e o quanto não debate os limites e as impossibilidades, muitas vezes, desse instrumento de um bom desempenho, tanto do docente como dos discentes. Porque, do outro lado, se o docente tem dificuldade de acesso à boa tecnologia, no campo dos discentes, então, né, isso se aflora muito mais, e é cobrado que esse professor dê conta e desrespeite os profissionais. Então, essa vigilância, essa presença aí desses fiscais, o quanto vai produzindo, inclusive, incerteza sobre a carreira, né? E vai levando, muitas vezes, uma demonização dos servidores públicos, né? Dizendo, eles não querem se adequar aos novos meios, não estão disponíveis, e ao absurdo que chegou até do Guedes começar a nomear os servidores públicos como parasitas, né? Então, essas contradições, essas inseguranças, e também vai, com o passar dos dias, o isolamento social que não tem dado seu resultado, porque as pessoas não têm respeitado o fique em casa, né?
por toda uma contrapropaganda que se faz das vinculações religiosas também, que querem seus templos cheios e começam a trazer elementos da lógica espiritual de um jeito absolutamente distorcido, dizendo, se você não tem fé em Deus, você vai adoecer, mas tenha fé em Deus e continue o seu trabalho, porque aí mistura com aquele discurso das quase seitas evangélicas, né, porque a gente não pode nem chamar isso de fé, de espiritualidade, de religião, no termo original da questão, e que vai fazendo aí uma demonização daquele que tem a insegurança e que não está dando conta, muitas vezes, dos resultados todos que são cobrados. Isso vai abalar as perspectivas de sonhos futuros com a carreira, a questão de produzir as ansiedades que a gente falou da primeira questão, com a perspectiva de querer logo que chegue o período da aposentadoria, então algumas pessoas que já não vão suportando mais essa rotina e essa vinculação, e o quanto também tem a armadilha do produtivismo, né? De produzir, responder, dar conta, então como se fosse padaria, né? Rente que nem pão quente. Então, quanto a cobrança nesse momento de isolamento social vai fazer uma relação com esse teletrabalho, com esse trabalho à distância, o EAD para os docentes, uma penosidade adicional na questão do trabalho, né? E aí, pensando de novo na perspectiva de saúde do trabalhador, foi uma pena que a legislação brasileira acabou ficando vinculada com os adicionais salariais e também querem acabar com esses, né, de insalubridade e periculosidade no trabalho. Porque, historicamente, já existiu esse conceito da penosidade do trabalho, que você vai estar vinculando com o desgaste emocional e as características desse, hoje, chamado burnout, a época quando se usava esse conceito de penosidade do trabalho, nem tinha essa nomenclatura que vem do inglês, né, que é o queimar por inteiro, a perda total das forças psíquicas, mas que a gente tem, com esse produtivismo, com essas cobranças, com essa fiscalização e uma luta desesperada de se manter empregado, garantir o seu sustento, um processo que vai levando ao adoecimento. Então, eu acho que algumas estratégias, né, do autocuidado, mas também do denunciar, não achar que você está só nessa situação. Buscar as entidades sindicais, tentar criar protocolos que estabeleçam um limite nessa relação aviltante, né? Porque aqui estamos falando da relação com o poder público, porque estamos falando de uma rede de ensino vinculado ao governo. Mas a gente sabe dos desdobramentos também disso na educação privada, né? E toda uma exploração que se tem dos docentes. E a gente tem, muitas vezes, o docente que está duplamente sobrecarregado, porque ele faz parte da rede Paula Souza, como vocês, e das universidades associadas, que são públicas, mas também tem atividades docentes nas universidades privadas, na IES. E o quanto aí essa sobrecarga, muitas vezes, pode ser a gota d'água desse processo de adoecimento. Inclusive, antes de partir para a próxima pergunta, aproveitar para quem estiver nos assistindo, que o Sinteps criou no penúltimo congresso a Comissão Permanente de Combate ao Assédio Moral. Então, os trabalhadores devem enviar as denúncias para que a gente cuide dos casos. Todos que nos enviaram, nos solicitaram ajuda, nunca faltamos com esses trabalhadores. Inclusive, alguns deles nós conseguimos até um retorno financeiro, porque conseguiram produzir provas, entraram na justiça e nós conseguimos que o Paula Souza fosse condenado. Então, é importante que os trabalhadores façam essas denúncias junto à comissão do Sinteps, e a comissão que foi criada no Paula Souza também é fruto da luta dessa direção também. A próxima pergunta, Fernanda, sou servidor administrativo de ETEC e estou em teletrabalho nesse período de pandemia. Na prática, fico à disposição da instituição quase o tempo todo,
Mas não é só a minha rotina que mudou. Minha mulher também está trabalhando em casa e meus filhos estão recebendo aulas online. Como eles são pequenos, preciso ajudá-los. Por outro lado, também precisamos dar conta dos afazeres domésticos. Como encarar com tudo isso sem cair no estresse ou na depressão? Então, esse é um outro elemento que eu fiquei pensando quando me chegaram as perguntas, do quanto essas mudanças desse ritmo também afeta a relação com esses filhos e muitas vezes, mesmo você sendo da área da educação, você não valoriza o professor do ensino infantil e não trabalha com essa relação no sentido de reconhecer a importância desse docente do ensino infantil, quanto muitas vezes as relações maritais, né, essa relação do casamento, ela vai ficando distanciada e criando uma espécie de automatismo pela convivência já predeterminada por alguns horários, por algumas formas de se estabelecer o cotidiano, e que nessa situação de pandemia, todo mundo estando em casa e a mudança do trato dessas relações, a gente está vendo pessoas que estão se descobrindo e se vinculando melhor afetivamente, mas também o outro extremo, né? Casamentos que vão chegando ao fim, relacionamentos que vão percebendo incompatibilidades, mas que elas já pré-existiam, mas que simplesmente porque essas pessoas não conviviam da forma como estão convivendo agora. E também destacar que a gente não pode ignorar que já tem uma alteração do estado psicológico em si, tem a mudança da rotina. E, de novo, eu vou trazer as questões de gênero que são necessárias serem abordadas, né? O quanto a sobrecarga do trabalho feminino, nesse momento, está acontecendo, e a gente não tem a identificação na pergunta se é uma professora, uma trabalhadora administrativa mulher ou homem, mas a gente chega a pensar que sim, é uma trabalhadora mulher e que a sobrecarga do cuidado, provavelmente com os filhos, sobressaia a ela a responsabilidade, né? E o quanto a gente precisa avançar no modelo societário na divisão das tarefas do casal, e talvez uma perspectiva importante seja essa reflexão e essa conversa entre o casal para mudar esse estado de coisas, né? Teve até uma reportagem, não sei se vocês acompanharam, e aqueles que nos acompanham aqui, um pouco brincando com a questão do coronamacho, né? Que o vírus era masculino, sem dúvida, porque se tem o homem e a mulher tendo que fazer teletrabalho, o escritório é do homem, a mulher se vira e se põe para trabalhar em qualquer outro lugar da casa, se é que a casa tem uma condição de ter um escritório, né? Porque muitas vezes a precariedade dos espaços é muito grande, então a questão dos espaços coletivos a gente precisa refletir também, e a questão das vinculações afetivas. Então, a gente precisa pensar que tem essa produção, a cobrança pela produção exacerbada, a mudança do trato das relações familiares e o tempo dedicado a essa correlação, a perspectiva da retirada dos trabalhadores domésticos, e muitas vezes a gente tem essa vinculação, né, quem está no cotidiano de uma docência, muitas vezes não tem tempo, então tem uma trabalhadora doméstica, e agora tendo que assumir também essas demandas. E também a perspectiva de repensar quais são os limites individuais no trato das relações, né? Porque também tem aparecido fortes denúncias das questões de violência doméstica com crianças, idosos, e as questões das violências com as mulheres se ampliando, né? Tanto é que várias organizações não governamentais das redes feministas têm feito campanhas para dizer, denuncie, crie estratégias para criar uma autoproteção. Então, estamos falando dos extremos, que não é a questão da pergunta aqui, mas talvez alguém que não tenha direcionado sua pergunta esteja vivenciando uma situação como essa. Então,
buscar as redes de ajuda é fundamental para essa perspectiva da autoproteção e para o cuidado da manutenção dos vínculos familiares, né? Que não seja essa pandemia, além de alterar nossa saúde física, saúde mental, também as estruturações sociais que a gente foi construindo, né? Esse enredado das nossas relações afetivas se rompa por conta desses conflitos. Então, juntar forças e buscar ajuda, se for necessário, para enfrentar esse momento. Inclusive, quem presenciar tem a obrigação moral de denunciar esse tipo de caso, porque às vezes as mulheres, muitas vezes, não conseguem ter força. A gente tem que ligar 180 se a gente presenciar qualquer coisa e denunciar esses canalhas que têm coragem ainda de fazer qualquer tipo de agressão. A próxima pergunta vem de um professor. Eu só tive um problema técnico aqui. Sou professor no centro e minha vida virou de pernas para o ar com a pandemia. Atendemos alunos e gestores o tempo todo no celular. E-mail, WhatsApp, ou seja, um bem nosso, que é pessoal, se tornou propriedade do Centro Paula Souza. Não temos privacidade porque a todo momento temos que responder aos chamados. O que isso pode acarretar ao trabalhador e como minimizar os impactos disso? Então, alguns estudos estão sendo feitos e a Fundação Fiocruz tem feito algumas cartilhas para tentar orientar profissionais de saúde, orientar gestores de instituições, também gestores de instituições totais. Recentemente saiu uma cartilha para pensar o cuidado com as crianças, e a última que saiu é um pouco para o enfrentamento das vivências de luto, com as perdas aí, e o desrespeito social sobre essas perdas, né? Inclusive, foi criado por um artista plástico um site para resgatar o registro das histórias das pessoas que estão morrendo, né? Que chamam Inumeráveis o site. Acho que é www.inumeráveis.org.br. E que tem sido belíssimo, porque faz tanto a perspectiva da pessoa e levar o resgate oral da história de vida daquele que é o falecido, como se ela não tem condições, porque tem só o trato verbal, ou está tão emocionalmente abalado que não tem condição de produzir. Tem alguns artistas e docentes que estão fazendo essa redação para o registro da história dessas vidas. Mas por que eu fui trazer esse elemento? Porque eu acho que, assim, os sintomas psicológicos vão aparecendo na pandemia em fases. Uma primeira fase é essa perspectiva que ele traz de uma mudança radical da vida, né? E essa sensação da violação. O meu telefone virou do Paula Souza, a minha internet virou do Paula Souza, eu tenho que dar conta de mudar meus comportamentos e não me radicalizar contra essa violação e essa intromissão na minha vida, porque eu necessito do trabalho. Então, vai fazendo aí um quadro de estresse agudo que pode, se não cuidado, virar um transtorno mais grave aí das questões emocionais. A segunda fase vai ter relação com essa questão do confinamento compulsório, né? E a vivência de raiva pelas perdas que se teve do cotidiano, né? Porque, querendo ou não, no cotidiano a gente vai criando emocionalmente válvulas de escape para superar desconforto, irritabilidade, o momento do cafezinho, o desabafo com o colega. Então, as questões do confinamento compulsório e a cobrança excessiva vai se tomando e que pode chegar na terceira fase, que é, se eu não dou conta de segurar esse enfrentamento, estabelecer limites na relação com o meu empregador, eu posso ter perdas econômicas, porque eu posso chutar o balde, falando no popular, né?
ligar o botão vermelho do foda-se e mandar o empregador para aquele lugar. Isso estamos falando de um radicalismo, mas às vezes há momentos em que se descompensa, assim, né? E falei no popular um pouco para brincar, para descontrair, mas para trazer que essas questões têm a ver com a fragilidade dos afetos dessa pessoa e, muitas vezes, o quanto a gente não tem uma compreensão de que esses afetos precisam ser tratados, para não ficar com esses sintomas dos estresses, criando os quadros de estresse pós-traumático e, inclusive, aqueles quadros que a gente sabe que no serviço público vai acontecendo de afastamento, de recolocação, de readequação, que, por si só, também passa por um tipo de humilhação no cotidiano do trato com os docentes, né? Aquele que é remanejado na sua função, que é colocado à disposição. Então, o que a gente aponta é que a gente precisa estar atento em que fase a gente está vivenciando e buscar ajuda antes da gota d'água, do extravasar, né? De ligar o botão vermelhinho do for, para que a gente possa garantir as estratégias de cuidado e, muitas vezes, de apontar caminhos de reconstrução emocional para essa pessoa. Eu queria complementar um pouco, não pelo lado psicológico, mas pelo lado profissional das relações sindicais entre empregado e empregador. A gente fez a live, como eu disse, com o doutor Augusto, e nós passamos para os trabalhadores uma série de orientações antes de apertar esse botãozinho vermelho, que está muita gente doidinha para apertar esse botão vermelho, assim, procurar, primeiro, a comunicação oficial com o Centro Paula Souza, através do e-mail institucional, reportando o que vai deixar de fazer porque é abuso, porque está além do contratado, porque está além daquilo que é o normal, mesmo que a gente não esteja mais vivendo em tempos normais. Então, há uma série de orientações que foram passadas pelo advogado do sindicato para evitar esse tipo de abuso do empregador, que tem acontecido com bastante frequência. E dizer que o sindicato está atento e aberto. Você não está sozinho, trabalhador. Você tem um sindicato para te orientar e para te acolher. Nesses momentos de ansiedade que o empregador te causa, procure teu sindicato, que nós vamos te ajudar também a superar isso de forma menos intransigente, porque a gente tem vivenciado o que o Paulo Souza está fazendo e entendemos perfeitamente porque os trabalhadores têm vontade de apertar o botãozinho vermelho. Então, não aperte. Antes de apertar, ligue para o sindicato, entre em contato com a gente, entre em contato com a nossa assessoria jurídica, que há formas da gente evitar este assédio que o Paulo Souza está fazendo. Renato? Obrigado, Silvia. Vamos para a penúltima pergunta, que é a seguinte. Como docente do Centro Paula Souza, sempre atuei em aulas presenciais. Agora, na pandemia, me vejo obrigada a dar minhas aulas à distância. E sei que não é a mesma coisa. Tenho alunos que não conseguem acessar, e também sei que a qualidade não é a mesma. Como lidar com os limites que a educação online impõe? O sentimento de não conseguir executar o seu trabalho como gostaria. Então, a primeira questão, se a gente pode dizer assim como uma forma quase conselhal, é reconhecer essa situação estressante, é reconhecer que os limites são reais, né? Então, a rede de internet não vai melhorar porque não se trata apenas do plano que eu pago Big Master Plus, mas é porque há uma sobrecarga nas redes, porque não tinha-se essa demanda colocada. Tem toda a questão mercadológica também dos abusos colocados para venda de maiores planos, para essas situações,
e também a perspectiva de que a gente não pode ignorar o nosso estado psicológico, né? E o quanto tem uma relação dos alunos, daqueles discentes, agora com essa condição desse desministro Weintraub, que quer manter o Enem de qualquer forma, então uma expectativa desses alunos por também serem melhores e alcançarem bons resultados para poderem passar no Enem. Então, a gente tem feito a posição cancela Enem, precisamos cuidar da condição da boa formação e de uma boa condição para esses alunos chegarem na universidade e não fingirem que estão nesse caminho e nesse percurso, né? Então, esses sintomas de ansiedade, de depressão, esse desgaste no cotidiano de trabalho, vai falar desse produtivismo que a gente já falou e de que essa condição não é de normalidade e que ela não pode ser assumida como uma condição normal, porque essa também é uma outra pegadinha que a gente tem debatido na questão da CIRT. Vou contar para vocês o que é a CIRT. CIRT é a Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho. É uma comissão que funciona dentro do Conselho Nacional de Saúde e que faz a avaliação de abertura de novos cursos de formação superior para medicina, enfermagem, farmácia, psicologia e odontologia. A gente quer chegar nas 14 profissões de saúde e é uma inter-relação entre o Conselho Nacional de Educação e o Conselho Nacional de Saúde. E o que a gente tem debatido nessa comissão é que a armadilha do mercado, e com a irmã do Paulo Guedes, na Associação Nacional da Educação à Distância, é fazer disso um modus operandi daqui para frente. E o que a gente tem que marcar posição contra isto, né? Então, essa sensação que as pessoas têm de não dar conta, eu diria assim, maldosamente, e pensando mais com um movimento anticapitalista, mas pela boa educação, ainda bem que não está dando conta, ainda bem que não está se adaptando, né? Claro que vai sofrer as pressões, os reveses, talvez tentativas punitivas por parte da instituição total, que é essa questão da educação, como falávamos no começo aqui da nossa conversa, antes de entrar no ar, a lógica do Foucault, né, do vigiar e punir, que perpassa as carreiras da educação fortemente, é colocado o professor nesse lugar, o quanto a gente precisa fazer movimentos que não cedam a estas armadilhas, porque senão a gente vai ficando robotizado, vai responder só à tecnologia, vai perder a vinculação dos afetos, que é tão importante no processo educacional, né? Porque são nessas trocas e são essas marcas que fazem o registro do professor na história de vida de um aluno, de um discente. Então, não se sentir tão culpado assim de não dar conta de toda essa demanda. E aí, de novo, usar os instrumentos jurídicos, os canais de denúncia e os caminhos de dizer, olha, minha condição de docente, o meu contrato de trabalho era para aula presencial. Esse é um momento histórico que estamos vivendo, que a gente não pode fazer disso o modus operandi daqui para frente, para fazer esses caminhos como estratégia de não ter a saúde mental toda comprometida. E reconhecer que não é uma questão individual, que outras pessoas talvez estejam vivendo coisas muito semelhantes e até pelo trato da distância social, parece que não estão, né? Então, trazer aqui na live, dizer, olha, esse pode ser caso de mais uma pessoa, busque aí ajuda na perspectiva e trazer esses guias que estão sendo apresentados. Então, a Organização Pan-Americana de Saúde tem apontado caminhos da questão da alimentação, da rotina, da meditação, do trato, do trabalho pela necessidade do sustento, não extrapolar o sentido da proteção, porque sim, o vírus existe, é real, a letalidade que diziam do começo, que ele tinha uma letalidade só de 3, 4%, já caiu por terra, ela é muito maior,
e ainda não se tem noção do quanto é letal, o quanto se dizia que era uma doença do trato respiratório, e o quanto a gente está vendo que ela é sistêmica, pega todo o organismo, pega o trato sanguíneo, e a questão dos capilares do pulmão, por serem muito milimétricos, e aí dá a questão do trato respiratório, mas que já tem sido identificado em situações, infelizmente, aí de momentos em que se avaliar os corpos de pessoas que foram a óbito, então a presença aí do COVID na estrutura cerebral, nos intestinos, então é real, a gente não quer vivenciar esse terror e a gente não pode sobrepor um trabalho estressante negando toda essa realidade que é da vivência social, né? Então tem que usar de sabedoria para fazer os enfrentamentos necessários, que muitas vezes essas situações vão violando os nossos direitos trabalhistas e a nossa capacidade de produção. A gente tem que, sim, ser produtivo, até porque essa é uma demanda dessa lógica capitalista, né? Mas também, quais são os anteparos que eu crio para o autorrespeito, para o autocuidado, que é desde a conversa com um amigo, parceiro, outro docente, até buscar uma ajuda especializada. E o capital está bem de olho nesse momento de pandemia para ver como que vai se aproveitar dos trabalhadores, né? Eu e a Silvia fazendo umas pesquisas aí para o sindicato, para o mestrado, enfim, levantamos uma das recomendações do Banco Mundial recentes, ele fala assim, avaliar quais práticas do ensino à distância podem ser mantidas, se beneficiando da estrutura posta em funcionamento durante a pandemia. Então, eles estão de olho como é que vão pegar nosso dinheiro, continuar pegando, né? Porque o tanto que esses organismos internacionais assaltam as economias em desenvolvimento, tá para ser escrito uma Bíblia sobre isso. Enfim, vamos à última pergunta da nossa live, né? Que está sendo muito boa, é a seguinte: além de tudo, o que a pandemia traz em termos pessoais? Enquanto trabalhador, estou lidando com o medo de ficar desamparado e perder o emprego ou o salário durante esse período. Tem como manter a paz de espírito nessa situação? Então, alguns elementos a gente já foi trazendo aqui, né? Criar uma rotina, limitar o seu acesso à informação e buscar a boa informação, né? Os canais oficiais, OMS, Organização Pan-Americana de Saúde, tá atento a não comprar essas ideias que estão sendo vendidas, todo mundo vai se contaminar. Ok, epidemiologistas falam mesmo que é necessário uma contaminação de cerca de 70% da população para criar os anticorpos e tal. Mas aí nessa lógica, e a gente falava um pouco disso também antes de entrar no ar, aqueles que têm no recorte socioeconômico e na lógica capitalista, menos condições objetivas do autocuidado e da proteção, é extermínio, é morte em massa, né? Então, claro que dar conta de tudo isso é depressor, dar conta dessas questões dificultam buscar uma rotina de saúde e bem-estar, mas que tem que ser a perspectiva vigente, né? Então, quais os elementos que eu tenho no meu cabedal de informações que fazem eu estar bem a partir de um autocuidado, ou quanto eu vou precisar, então, de um apoio psicológico reforçado, né? Se eu já tenho um histórico de síndrome de pânico, de crise de ansiedade, ou como a gente brincou antes aqui no começo da nossa live, dos comportamentos aditivos de álcool, fumo, álcool e outras drogas, né? Então, que estratégias eu faço de redução de dano para não ir para essas compulsões, até numa perspectiva que seja quase que um suicídio programado ou não ensaiado, não pela subjetividade. Também a gente tem tido canais importantes sendo construídos de terapia online, né? Inclusive serviços gratuitos, grupos que têm promovido essa perspectiva de autoajuda e que seja uma autoajuda
inteligente, né? Porque também a gente, e aí aqui eu vou destilar o meu veneninho, né? Porque a gente tem lado, então não dá para vir uma autoajuda de um amor exigente que se vincula às comunidades terapêuticas da vida, que são os novos manicômios, e dizer que isso é um cuidado de saúde mental. Não, isso é uma armadilha do capitalismo que adoece ainda mais as pessoas e põe as pessoas em couraças químicas, que é um outro elemento que a gente podia fazer uma live inteira para trabalhar aqui, mas que é a questão da automedicalização e o quanto muitas vezes algumas pessoas não vão para os aditivos químicos socialmente aceitos ou que não precisam de receita, né? O álcool, a nicotina, mas que vão para as perspectivas aí da automedicação, que é muito letal também, né? Então, se eu não estou bem, que eu busque ajuda especializada, que eu reconheça, que eu não abandone o tratamento para as minhas outras doenças crônicas que possivelmente eu já tenha de antemão, que eu melhore meus canais de comunicação, que eu consiga produzir válvulas de escape para essa ansiedade, né? Quer no cuidado com os animais, que a gente falou um pouquinho também aqui antes do início, quer no trato afetivo com as crianças da família, e também ficar atento para o que a gente vai ter na relação pós-coronavírus, né? Então, isso que você trouxe dessas armadilhas ardilosas do Banco Mundial, da relação que esse governo federal tem feito de desconstrução da educação no nosso país, toda a questão de tentar desconstruir o SUS, a gente precisa apontar a questão do financiamento, então, pela derrubada da emenda constitucional 95, para garantir orçamento de qualidade para a saúde, educação, assistência social, e não colocar os orçamentos para brigarem entre si, né? Porque aí muitas vezes o trabalhador de cada área específica vai virando quase inimigo do outro para essa relação, né? E esse cuidado tem aí a questão da relação de contato pelas tecnologias, então usar as tecnologias e também saber vivenciar os procedimentos e os processos de luto nesse contexto da Covid, né? Então, não negar a questão do luto, vivenciar as perdas, buscar ajuda especializada caso não consiga segurar essa vivência, toda a questão dos ritos funerais que estão sendo perdidos pela questão do Covid e o quanto a gente tem de simbolismo nesses ritos de passagem, nesses ritos funerais. Então, quais são as funções organizadoras da nossa psique, o quanto a gente dá conta de fazer determinados enfrentamentos e o quanto vai precisar de ajuda. Quer do sindicato numa defesa trabalhista, quer da psicologia num cuidado da emoção, quer, no limite, a psiquiatria casada com a psicologia, né? Então, uma medicação que seja inteligente, que seja pontual, que tenha início e término, né? Que não vire um medicamento que vire muleta para aquela pessoa ir para o cotidiano da vida e se auto-reconhecer. Eu acho que essa é a grande sacada, né? E se auto-reconhecer na perspectiva de que somos humanos, frágeis, falíveis, que temos qualidades e defeitos, mas que podemos, nas trocas, contribuir muito para a vida melhor dos nossos pares, né? E acho que essa também é o elemento quase romântico da vida docente, né? O quanto se faz marcas indeléveis na vida das pessoas por uma palavra que você traz, por uma forma de acolher um discente que não compreendeu um determinado tema e você aborda de uma outra forma. Então, são elementos que parecem romanceados, mas que, inclusive, trazem as recompensas subjetivas, né? Porque aí, voltando para a nossa verve militante sindical, as recompensas objetivas estão difíceis de acontecer, né? Quanto tempo de salário congelado, o não reconhecimento, as carreiras que não têm a valorização devida e nenhum incentivo para
continuidade da formação, pelo contrário, é a cobrança para a continuidade da formação, mas não o investimento. E nessa questão da pandemia, a adequação com as tecnologias, né? Então, a gente que está aqui, só o Renato que é mais jovenzinho, né? Mas na faixa 200, 40, 50, 60, porque tem a brincadeira que passou dos 30, você entra na fase 200 e só sai com 100, né? Se conseguir chegar no 100, porque é 40, 50, 60. Então, nós que estamos aqui nos dos 50, o quanto temos que sofrer para nos adaptar a essa tecnologia, né? O quanto a juventude já tem quase que isso inerente, porque é da sua formação do berço, né? Vai captando muito mais fácil. Então, quanto à questão das faixas etárias, vai apontar e denunciar sofrimentos diferentes, mas que a gente possa ter a sensibilidade de resgatar os nossos pares, de compreender, de não ficar fazendo julgamentos morais, julgamentos afetivos, mas que a gente tenha, de fato, o cuidado necessário, inclusive para garantir a autoproteção, né? Porque muitas vezes, nesses processos que vão acontecendo, as pessoas, pela necessidade da sustentabilidade, vão se colocando em risco. Então, são aí alguns elementos para a gente pensar nessa míriade de coisas que poderíamos aprofundar e trazer outros elementos da medicalização, dos processos de adoecimento até nas questões mais radicais da psicotização, que a gente tem visto em alguns quadros, mas que a gente precisa cuidar e talvez não abordar temas tão pesados hoje, mas apontar que, se eu estou sentindo que eu estou saindo do prumo, vamos cuidar antes, de fato, de ser um quadro mais grave e mais estruturado. Perfeito, Fernanda. Muito obrigado pelas respostas. Agora eu gostaria que você fizesse suas considerações finais e depois já passando a palavra para a nossa presidente Silvia também. Então, dizer que é um prazer estar com vocês, porque eu acho que a gente tem que cuidar, sim, da nossa educação e do nosso país, e o quanto o reconhecimento dos docentes é fundamental como um respaldo para essa sociedade, um cuidado para essa sociedade e para avançar nas perspectivas de consciência crítica, lutar numa posição de uma educação que tenha lado, sim, que discuta, que os docentes possam apontar caminhos reflexivos e de enfrentamento de uma sociedade que é exploratória, que é abusiva, que vai fazer nas relações do modo de produção do trabalho, que começamos falando disso, né, o sentido do trabalho na questão identitária das pessoas, mas que a gente possa ter trabalhos que, sim, tragam o nosso sustento, que, sim, em alguns momentos nos sobrecarreguem, mas que sejam também questões que passem pela idealização do reconhecimento, do prazer, da sensação de uma contribuição genuína para o modelo da sociedade, né? Então, eu acho que esse momento é reflexivo, é importante, é o cuidado com o enfrentamento à pandemia, mas com aquilo que vem no pós-pandemia. Espero que eu possa ter contribuído nesse momento e que a gente continue junto, construindo na militância, no cuidado com os trabalhadores e trabalhadoras, pensando saúde física, mental e melhores condições de remuneração, de jornada, que a gente faça mesmo um exercício cotidiano na defesa da vida humana e dos direitos humanos. Obrigada por poder estar aqui. Nós é que agradecemos imensamente, foram valiosíssimas as suas considerações. Certamente os trabalhadores que acompanharam estão mais fortalecidos nesse momento, estão enxergando a situação que estão vivenciando de outra maneira, brilhantes as suas exposições. E para lembrar de um momento mais feliz da nossa história, fazer uma brincadeirinha que nem você fez, nunca antes na história deste país, tanto se falou, tanto se valorizou
a educação, a ciência, a tecnologia, o nosso querido SUS, que tem sido, nos últimos governos, tão negligenciados, todos esses aspectos, e agora as pessoas também estão refletindo nisso. Como a educação é importante, como a saúde é importante, como a pesquisa é importante. E nós, trabalhadores da educação profissional e tecnológica, que fazemos ciência também, que também fazemos pesquisa, estamos perdidos nesse ideário neoliberal com cobranças absurdas do empregador, que não tem a menor sensibilidade, que não tem respeito à vida, que não tem respeito à condição, não consegue entender as condições precárias em que todos estamos, porque todos nós temos família, todos nós temos que dividir o nosso tempo, né? As mulheres trouxeram, né, os afazeres que não tinham antes, tem os filhos o tempo inteiro em casa, então, e temos um empregador que fala na televisão, o seu representante mor, de paz, de respeito, e ao mesmo tempo traduzido nas instâncias, né, nos organismos, como é o caso do Centro Paula Souza, em pressão o tempo todo. É um momento, assim, foi valiosíssimo tudo que você contribuiu aqui com a gente, para que os trabalhadores se fortaleçam, para dizer não aos abusos, para seguir as orientações do sindicato, para falar para o seu empregador, não, lógico, nós temos o prazer do trabalho, até porque isso é colocado para nós como nossa condição de vida, e nós temos responsabilidade pelo nosso trabalho, nós não precisamos dessa cobrança toda, nós estamos angustiados junto com os nossos alunos por todas essas dificuldades, e o nosso empregador continua pressionando, então foi assim, primoroso esse debate que nós fizemos aqui, importantíssima a sua presença, Fernanda, para trazer para os trabalhadores esses alentos e essas dicas fantásticas que você trouxe, para que todos nós nos unamos, tenhamos força e juntos a gente possa tanto lutar contra esse vírus, quanto contra as imposições do mercado, do capitalismo, e do lucro pelo lucro e do esquecimento do valor que as pessoas têm enquanto seres humanos. Então, vamos juntos nessa toada, certamente, na luta por melhores condições de trabalho e de salário, e vamos que vamos, importantíssimo, com certeza vamos te chamar de novo para alguns outros assuntos que vão surgir da disponibilização desse vídeo que a gente vai estar fazendo. Então, assim, muito amor, te agradecer muito por essa contribuição que você deu para a gente. Um prazer estar com vocês, agradecer você, Silvio, Renato, a Neuza, que temos aí um cotidiano de relação no movimento sindical e que lembrou do meu nome, temos tantos profissionais psicólogos com qualidade, mas essa relação em que a gente pode falar de psicologia e juntar o mundo do trabalho e pensar as organizações sindicais com a sua prevalência, com a valorização, que tem que ser reconhecida, buscar a sindicalização. Professores, sindicalizem-se. A gente tem um governo federal que quer destruir o movimento sindical com a reforma trabalhista, com a reforma sindical, com a retirada de direitos. Não caiam nessas armadilhas. Isso também é parte do cuidado da nossa saúde mental. Está no corpo, está junto, é a possibilidade, inclusive do outro, nos alertar que às vezes eu não estou bem e nem me dei conta disso, né? Eu vou mudando a minha forma de me relacionar e não me dou conta. Então, tá na militância também parece que é um trabalho a mais, mas não, é a possibilidade da construção coletiva do que a gente almeja, que é um mundo melhor, justo, com direitos humanos, solidário. Então, que a gente sabe, apesar do discurso social de que o novo normal vai vir, perpassado por um monte de ilusões dessa lógica capitalista também, mas que a gente precisa criar estratégias
para ver como é que a gente vai reconstruir o mundo pós-pandemia. Muito obrigada, Fernanda. Obrigado, Silvia, por essa live. Foi muito rica. Eu aproveito a oportunidade para pedir para os nossos trabalhadores compartilharem a live, porque com certeza ela vai ser de grande ajuda para os nossos colegas que estão sofrendo nesse momento. Aproveitar a oportunidade também para o pessoal enviar sugestões de lives para que a gente possa continuar nessa toada que estamos de fazer a cada semana, a cada 2 semanas, uma live de interesse dos trabalhadores e que os trabalhadores preencham o questionário para que o sindicato possa atuar da melhor maneira na representação dos interesses dos trabalhadores. Obrigado a todos.